Em meio à ocupação japonesa na China, o mestre de Kung Fu Hu é assassinado e seu discípulo Shen retorna para vingar sua morte. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Lutar ou Morrer, de 1994. E vamos para mais um resumo top! Em 1937, o Japão decide que Xangai era um ótimo lugar para uma ocupação militar e as relações com a China foram direto para o inferno. Na Universidade de Kyoto, Shenzhen, um estudante chinês tenta levar uma vida normal, até que um bando de karatecas japoneses resolve transformar a sala de aula em um ringue de pancadaria. Eles atacam os alunos chineses sem cerimônia, confiantes na vantagem numérica, até que Shenzhen entra no jogo. Em segundos, ele desmonta os agressores como se estivesse quebrando gravetos. Ossos racham, órgãos sofrem, e de repente, a valentia japonesa rasteja para fora da sala. O barulho atrai o chefe do clã Dragão Negro, um homem que não só comanda um grupo de criminosos, como também é o tio de Mitsuko, colega barra namorada de Shen. Ele observa o estrago e, em vez de chamar a polícia, decide que é um ótimo momento para um interrogatório sobre a vida amorosa do jovem lutador com sua sobrinha. Quando descobre que Shen foi treinado pelo lendário mestre Huo e que, no dia anterior, Huo foi morto pelo japonês Akutagawa em um duelo, a história ganha um novo peso. Agora em choque, sem perder tempo, Shenzhen corre para o porto. O funeral de seu mestre o espera e ele não pode deixar de comparecer. Para ele, Huo era mais do que um professor, era um pai. Antes de partir para Xangai em busca de vingança, ele promete a Mitsuko que só voltará quando os invasores japoneses saírem da cidade. A recepção na cidade de Xangai não é das melhores. Assim que desce do barco, Shen é cercado por um grupo de pequenos mendigos. Sem um tostão para lhes dar, faz a única coisa que pode, pede para ser levado até a escola de Jingyu. Mas a notícia vem rápido. Um condutor de rickshaw, que claramente já viu de tudo, sugere que ele procure outro lugar para treinar Kung Fu. A escola, antes respeitada, agora não passa de uma sombra do que já foi. A morte do mestre Huo levou junto a reputação do lugar. Ao entrar no pátio da escola, Shenzhen se depara com uma luta entre o novo instrutor e o desafiante de outra academia. O visitante perde feio e sai com um conselho gratuito: ficar longe de Jingyu. O novo instrutor Ting, filho do mestre assassinado, se anima ao ver seu melhor aluno de volta. Shen presta homenagem ao mestre junto com os familiares, mas sua paciência se esgota rápido. Ele agarra a placa da escola, onde está escrito paciência, e a parte ao meio. Mensagem clara: chega de aguentar os japoneses calados. Sem perder tempo, Shen marcha até a escola japonesa Might First para acertar as contas. Seu tio Nung tenta segurá-lo. Afinal, entrar sozinho em um dojo com mais de centenas de lutadores não é exatamente um plano brilhante. Mas Shen não está interessado em lógica. No dojo, o treino segue normalmente, até Shen entrar e exigir a presença de Akutagawa. Um dos alunos, pequeno e corajoso, decide provocá-lo. Péssima ideia. 2 segundos depois, ele já está no chão. O resto da academia não gosta da cena e parte para cima de Shen. Ruim para eles. Um por um, os lutadores caem. No meio do caos, Akutagawa finalmente aparece e aceita um duelo justo. Ele logo percebe que o único problema é que não há nada de justo na situação. Ele é lento demais e não acerta um golpe sequer. Enquanto apanha sem dó, Shen ainda tem tempo de debochar dele. Se seu mestre Huo estivesse saudável, você teria levado uma surra. E claro, como despedida, Shen quebra 2 de seus dedos e encerra a conversa. Aqui fica claro que Shen desconfia que a morte de seu mestre é mais do que suspeita, pois jamais seu mestre perderia para um karateka tão fraco como Akutagawa. Ao sair do dojo, a recepção não é nada amigável. Uma multidão inteira o espera, inclusive policiais. Afinal, chineses não deveriam nem estar ali. Logo depois, o embaixador japonês e o general Fujita chegam para ver de perto a confusão. Shen ordenou que todos os alunos fossem ao túmulo do mestre à noite. Ele tinha um plano pouco ortodoxo: exumar o corpo para que o médico analisasse a causa da morte. O tio Nung tenta impedir, mas o capitão da polícia confirmou que o mestre havia definhado dia após dia. Sem cerimônia, ele próprio removeu o fígado do falecido e entregou ao médico, que fez um diagnóstico na hora. O mestre Hu foi envenenado. Os alunos se entreolharam, tentando entender como alguém poderia ter envenenado Huo, já que ele sequer saiu de casa no último mês. A conclusão era óbvia e nada animadora: o assassino estava entre eles. O tio Nung sugeriu que alguém da cozinha poderia estar envolvido. O cozinheiro, ofendido como se tivesse acusado sua própria mãe, exigiu uma busca completa na cozinha para provar sua inocência. Enquanto isso, Shenzhen voltava aos treinos. Os chineses assistiam boquiabertos, enquanto ele pulava corda e fazia flexões e barras. Para eles, aquilo era novidade. Devia ser alguma loucura que ele trouxe do Japão. Mas logo, os jovens alunos estavam observando tudo, e até os moradores da cidade começaram a aparecer, interessados em treinar sob sua orientação. Porém, nem todo mundo ficou feliz. O tio Fang, vendo seu sobrinho dominar a escola, sentiu um gosto amargo
de ciúmes. O antigo aprendiz agora era o centro das atenções e isso não lhe caía bem. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Akutagawa, já bem alcoolizado, apareceu no conselho de liderança japonesa. A revelação de que Ruo foi envenenado o pegou de surpresa. O responsável pelo crime, o general Fujita, que não gostava da ideia de um mestre de Kung Fu inspirando resistência entre os chineses. Indignado, Akutagawa teve a ousadia de chamar Fujita de desonrado, pois acreditava que havia derrotado o mestre Hu em uma luta justa. Grande erro. Quando tentou levantar a mão contra o general, Fujita resolveu a questão da forma mais direta possível, quebrando sua coluna em segundos. Enquanto isso, Ting desperdiçava seu tempo em um bordel, entretido com sua amante. Já Shenzhen continuava treinando e tentando resolver o mistério do veneno. O invejoso de Nang não perdeu tempo em começar a criticar Shen. Segundo ele, o método de ensino do jovem era errado, inadequado e, claro, inferior ao seu próprio. Afinal, apenas ele era o verdadeiro mestre da escola e sugeriu que Shen baixasse a bola. Na manhã seguinte, um presente nada agradável esperava os karatecas japoneses. O corpo de Akutagawa na porta da sua própria escola. Ao lado, uma mensagem supostamente escrita por Shenzhen, deixando claro que a vingança pela morte do mestre Ruo havia sido vingada. Claro que sabemos que Shen é inocente e que todo esse plano maquiavélico foi orquestrado pelo general Fujita, esse sim o responsável pela morte de Akutagawa. Em pouco tempo, uma horda de japoneses marchava em direção à escola Jingyu, com espadas em punho, exigindo que Shenzhen fosse entregue. Ting, porém, não engoliu a história. Para ele, aquilo era só uma desculpa para começar uma briga, e se eles queriam lutar, então que lutassem. Os chineses pegaram suas armas improvisadas e revidaram. O confronto ia esquentando quando o capitão da polícia invadiu a escola e disparou um tiro para o alto. O efeito foi imediato. Os japoneses guardaram as espadas, mas deixaram claro que não sairiam dali sem Shenzhen. O problema se resolveu sozinho. Após uma corrida matinal, Shenzhen retornou sem a menor ideia do que estava acontecendo. Assim que apareceu, foi preso e jogado atrás das grades. O capitão da polícia deveria conduzir o caso, mas foi afastado misteriosamente. Em seguida, como se estivessem caído do céu, surgiram 4 testemunhas confiáveis. Confia, que afirmaram ter visto Shenzhen esfaquear Akutagawa no coração. Já os depoimentos dos chineses, o promotor nem quis ouvir. Bem parcial esse juiz. Mas então, Mitsuko entrou no tribunal e virou o jogo. Sim, Mitsuko, a namorada de Shen, que ele deixou no começo do filme. Vendo que naquele julgamento existia tudo, menos a verdade, ela decidiu jogar o jogo e mentiu descaradamente, dizendo que, na noite do assassinato, estava com Shen em um hotel. Os dois não saíram do quarto e, para dar mais credibilidade, completou: não dormiram a noite toda. O juiz, impressionado, bateu o martelo. Shenzhen, além de uma máquina, era inocente. Caso encerrado. Mitsuko veio a Xangai para salvar seu amado e ficar com ele, mas a recepção foi tudo menos calorosa. Para os chineses, Shen não tinha atravessado o meio mundo para acabar de mãos dadas com uma namorada japonesa. O recado foi direto: se ele queria respeito, que terminasse com essa namorada e arrumasse uma esposa chinesa. Nada como um toque sutil de xenofobia para apimentar o momento. Aproveitando o gancho, o invejoso do Ting não perdeu tempo e baniu Mitsuko da escola Jingyu. Se Shen insistisse em ficar com ela, que sumisse junto. Para deixar tudo mais esportivo, Ting, confiante, lançou um desafio, um duelo. Se vencesse, confirmaria seu posto como verdadeiro líder da escola. Se perdesse, a escola Jingyu passaria para o nome de Shen. A luta começou. Ting atacou com tudo, mas Shen apenas bloqueava sem revidar. Seus punhos paravam a centímetros do rosto do adversário, um lembrete silencioso de quem realmente estava no controle. Mas Ting insistia, determinado a arrancar alguma reação. Quando finalmente perdeu a paciência, Shen revidou de verdade. O resultado, um verdadeiro massacre. Ting foi espancado até não conseguir mais ficar de pé. Você é o mestre e eu não preciso dessa escola, ainda mais se minha namorada não puder ficar aqui. Sem mais delongas, Shen se curvou diante do altar do mestre Ruo e foi embora. Os apaixonados tentaram se hospedar em um hotel, mas foram barrados na porta. O dono recusou-se a aceitar japoneses. Para os locais, Shen não era mais um herói, era um traidor. A multidão não se contentou em apenas julgá-lo, começaram a predejá-los como lixo até que fossem embora. Shenzhen e Mitsuko se mudaram para uma cabana isolada no meio do campo, bem ao lado do túmulo do mestre Ruo. A vista era espetacular, superior à de qualquer hotel 5 estrelas, sem a parte dos serviços. Enquanto isso, Ting ainda tentava engolir a derrota. Seu tio, por outro lado, tinha preocupações mais práticas. Quem iria defender a escola agora que o grande líder estava emocionalmente destruído? A resposta chegou naquela mesma noite. Um grupo de karatecas apareceu anunciando que o lendário sensei Funakoshi havia desafiado a escola Jingyu. O problema? Ninguém conseguia encontrar Ting. E enquanto o caos se instalava, outros problemas vinham à tona.
o cozinheiro da escola resolveu cobrar o que achava ser seu direito. Afinal, ele mesmo havia envenenado o mestre Huo. E quem forneceu o veneno? Um sobrinho do próprio Huo. Mas como todo crime mal planejado, logo surgiu a necessidade de apagar vestígios. O canalha decidiu enforcar o tio e plantar provas para fingir um suicídio. O capitão da polícia queria iniciar uma investigação, mas, na visão do tio Nang, bem, havia coisas mais urgentes para se preocupar. Por falar em urgência, a amante de Ting, Shen, apareceu para relatar o paradeiro do grande mestre. Ele agora vivia em um bordel, sempre bêbado e brigando com todo mundo. No momento, estava sendo espancado por uma multidão, provavelmente colhendo os frutos das próprias escolhas. Antes que Ting fosse morta a socos, o tio Nang insistiu que ele resgatasse Shen e saísse dali com o mínimo de dignidade, mas não havia tempo para a recuperação. O clã do Dragão Negro o desafiou para um duelo. Nang tentou acalmar o sobrinho, lembrando de que, embora Fukushima fosse um dos maiores lutadores do Japão, ele já estava velho. Ting mergulhou nos treinos, mas nem isso o ajudou. Ele começou a apanhar dos próprios alunos, o que não passou despercebido. Todos notaram que ele já não estava no auge da forma. Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, o general Fujita tentava forçar Fukushima a lutar contra Ting, chantageando com sua sobrinha. Mas o velho mestre não era do tipo que aceitava ordens, ele só duelava quando bem entendia. Funakoshi finalmente encontrou sua sobrinha, e lá estava ao lado de Shenzhen. O casal fazia planos para se casar, assim que chineses e japoneses parassem de tentar se matar. Um sonho bem realista. Funakoshi quer lutar com Shenzhen em segredo. Ele sabe que, entre todos da escola Jingyu, Shen é o mais forte. A discussão sobre qual estilo é mais superior, Kung Fu ou Karatê, não demora muito. A única forma de resolver a questão é na prática. Antes de começar, o velho mestre decide se aquecer. Shen, com uma confiança meio precipitada, acha que o japonês já está ultrapassado. Mas quando Funakoshi avança com um ataque relâmpago, essa ilusão se desfaz rapidamente. Shen se vê encurralado e precisa se adaptar. Ele assume uma postura de boxe, e Funakoshi, como um espelho, copia seus movimentos na hora. De repente, o vento levanta poeira, cegando o mestre japonês. Shen, honrado demais para aproveitar a situação, pausa a luta e propõe algo mais justo, que ambos usassem vendas nos olhos e lutem às cegas. Agora, os dois dependem apenas da audição, usam grama seca para confundir um ao outro, sentem os movimentos ao redor e vão se ajustando ao combate. A luta se arrasta por um bom tempo e termina com os dois rolando pelo chão. Em um último esforço, Funakoshi agarra Shen pelo pescoço, mas então para e declara o combate encerrado. Os dois se elogiam e o mestre japonês admite, só venceu porque copiou o estilo de Shen, mas deixa um aviso: se o jovem aprender a se adaptar mais rápido, nunca perderia uma luta. Funakoshi volta ao Japão, mas não sem uma última revelação. Ele não é o melhor lutador de seu país. O verdadeiro monstro do karatê é um assassino sem escrúpulos, que sequer entende o conceito de honra samurai. Esse homem é o general Fujita. Para Funakoshi, a queda da escola Jungyo é apenas o primeiro passo para a ocupação de Xangai e depois de toda a China. Enquanto isso, Ting decide visitar seu velho amigo. Mitsuko, sempre educada, o recebe com chá. Ting, por outro lado, está mais interessada em se gabar. Sua esposa agora vive com ele na escola. Shen percebe o óbvio. Para os chineses, uma japonesa sempre será vista como um problema. Ele não pode voltar para a escola. E Mitsuko, ouvindo a conversa, sabe disso também. Ting ensina Shen o estilo de luta de seu pai, garantindo que o conhecimento não se perca caso ele não sobreviva à batalha que se aproxima. Um pensamento animador. Quando Shen retorna à cabana, encontra apenas uma carta de Mitsuko. Ela partiu para não distraí-lo antes da luta mais importante de sua vida. A mensagem é clara. Ela o esperará em Kyoto quando a guerra acabar. Claro, se ele ainda estiver vivo para aparecer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o general Fujita treina da maneira mais insana possível. Ele suporta golpes de bastões de bambu, martela prego com as mãos e quebra lajes de pedra com várias partes do corpo. A guerra está prestes a começar e ele quer ter certeza de que será o monstro mais preparado do campo de batalha. O mestre, já prevendo o pior, pede a Shen que cuide de sua amada caso algo aconteça, mas Shen tem outros planos. Ele surge e sugere que enfrente tudo isso juntos. Os dois chegam ao dojo, onde Fujita já o espera, impaciente. Sem rodeios, o general expõe um traidor na frente de todos, um homem que vendeu o mestre Hu por algumas moedas e o envenenou, Judas. Para fechar o assunto, Fujita o executa ali mesmo, sem drama, sem hesitação. Ele então entrega sua arma aos soldados e, com o orgulho doentio, exibe uma placa declarando que a escola Jingyu está oficialmente fechada. A mensagem é clara: para ele, a luta já está ganha e está apenas adiantando o trabalho de fechar aquela espelunca. Ting vê aquilo como uma falta de respeito e perde o controle. Ele avança contra Fujita com tudo o que tem e é jogado para trás com um único golpe. O general sequer se move. Ele absorve o soco sem piscar e devolve golpes brutais sem sair do lugar. Depois de algumas pancadas, Ting simplesmente não consegue mais se levantar. Shenzhen não perde tempo e quebra a maldição
Fujita placa ao meio antes de entrar na luta. Mas lutar contra esse japonês de ferro não é nada simples. Fujita destrói tudo que toca, e cada vez que acerta Shen, ele voa como um boneco pelo dojo. Shen percebe que, se continuar assim, não vai durar muito tempo. Então, faz o que sabe fazer de melhor, se adapta. Ele se lembra do conselho de Funakoshi e muda sua estratégia. Primeiro, um golpe nos olhos, depois, uma sequência de socos laterais, e para finalizar, um chute duplo digno de derrubar uma parede. Pela primeira vez, um inquebrável japonês cambaleia. Agora, não é apenas Shen que sofre com os golpes do karateka de aço. O belo jardim, que não tinha nada a ver com a briga, também paga o preço. Fujita se recupera rápido e retoma o controle da luta. Ele acerta o ombro de Shen com um golpe brutal, mas o chinês se recusa a cair. Lutando no limite, os dois avançam sem freio até atravessar uma janela, despencando de volta no salão principal. Lá, Shen faz algo que não se vê todo dia. Com um único movimento seco, ele reposiciona o próprio ombro deslocado como se estivesse ajustando um móvel fora do lugar, e então vira o jogo. Fujita tenta o golpe definitivo, pronto para quebrar sua coluna, mas Shen reage rápido. Ele agarra o general pelo pescoço e o arremessa pelo dojo, mas a resistência de Fujita já não é a mesma coisa. Shen percebe a brecha e não desperdiça a chance. Ele ataca sem piedade, golpeando repetidamente a axila do japonês antes de jogá-la ao chão mais uma vez. O golpe final vem com um chute duplo que sela o destino do general. Fujita está acabado, mas a cena ainda reserva um último golpe sujo. Quando os amigos já estão saindo, o traidor resolve ter seu momento de vilania e finca uma katana no braço de Ting. Shen reage sem hesitação. Ele arranca seu cinto e chicoteia o rosto do japonês sem dó. Em seguida, no movimento preciso e diabólico, usa a própria lâmina de Fujita para fazer com que o general corte sua própria garganta. Fim de jogo. Mas o caos não acaba aí. Soldados japoneses invadem o dojo e, ao ver o comandante morto, sacam as armas, pronto para transformar o lugar em um banho de sangue. Antes que isso aconteça, policiais chineses entram em cena, deixando tudo ainda mais tenso. A tensão poderia estourar a qualquer segundo, mas então o embaixador japonês intervém. Ele ordena que suas tropas recuem, evitando o massacre. Mas os militares não pretendem deixar isso barato. Alguém precisa pagar pela morte do general. Shenzhen toma a única decisão possível. Ele se entrega como bode expiatório. O governo chinês transforma sua captura em espetáculo. Ele é retratado como um herói nacional, mas a propaganda oficial diz que foi executado por fuzilamento para apaziguar os japoneses. Só que a verdade é outra. A execução foi forjada. O embaixador japonês, em um ato inesperado, ajuda Shen a fugir da China. Seu destino, o Japão, onde finalmente poderá reencontrar Mitsuko. Lutar ou morrer, sem sombra de dúvidas, é um clássico de artes marciais, e o Rotten Tomatoes reflete isso. Com 100% de aprovação entre a crítica especializada, vale ressaltar que foram computadas apenas 10 avaliações, o que não tira o brilho. Já entre o público geral, com mais de 25 mil avaliações, alcançou impressionantes 92%, um feito e tanto. O filme é um espetáculo de artes marciais comandado por Jet Li, entregando sequências de lutas coreografadas, com precisão e um ritmo intenso. O filme acerta em cheio na ação, com combates bem filmados e uma narrativa que equilibra a vingança e honra sem exageros melodramáticos. A cinematografia e os cenários reforçam a ambientação histórica, dando um peso extra à trama. No entanto, o roteiro é previsível e segue uma fórmula clássica, de herói contra o opressor, sem grandes surpresas. Uma curiosidade é que Jet Li realizou várias de suas cenas sem dublês, o que torna as lutas ainda mais impressionantes. A direção ficou a cargo de Gordon Chan, que equilibrou muito bem ação, drama e contexto histórico. Ele soube explorar o carisma e a fisicalidade de Jet Li, garantindo que as cenas de luta fossem não apenas impactantes, mas também visualmente elegantes e bem coreografadas. Dito isso, minha nota para Lutar ou Morrer é 9 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.